boa noite. Você mais não sabe ouvir. Mas rapaz, eu tava vendo uma história aí que essas duas vozes. Como essas duas vozes? É a voz de Deus e a voz do inimigo. Né? Então, segundo a Bíblia, as duas vozes principais que influenciam o ser humano são a voz de Deus, entre espírito, verdade e sabedoria. E a voz do mundo, entre barra, diabo. Entre carne, mentira, transgressão. Sabemos que a voz de Deus é aquela que considera a gente, né, se arrepender. E a do mundo, a gente quer ir no mundo e fazer o que quer. Bem, a voz de Deus traz certeza, paz e guia à obediência. Como você é da igreja rebelde, desigreja como antigamente, né? Povo sem fé, sem Jesus. Ele atrás de bênção de agradar um, agradar outros, gostar de um, gostar de outros. Não obedecer disciplina, não fazer aquilo que Deus manda, né? Reconhecer seus erros, suas falhas, certo? Então o povo é assim, aí vai haver a voz do mundo. A voz de Deus traz certeza, paz e guia à obediência. Enquanto a voz do mundo, né, que é a voz do inimigo, Satanás, gera dúvida, medo e prazeres temporários, que se opõem à vontade divina. Como é que eu estou no mundo trabalhando e adorando as coisas do mundo, só que eu sou crente? Eu não sou crente, tem 10 anos de crente onde eu estou. Ó, eu não é crente, certo? No meu trabalho eu fui muito discriminado, mas eu sempre me deu respeito. Eu trabalho clandestino. Eu me converti quando eu trabalho clandestino, né? Deus proclamou para mim. Bem, as duas vozes no contexto bíblico. A voz de Deus, voz da sabedoria barra espírito. Características. É suave, traz paz, convicção e alinhamento com as escrituras. Essa é a voz de Deus. Objetivo, guiar a salvação, ao arrependimento e à obediência. Você diz na igreja, a fiel obedece, é o que o bicho mandar. Você foi comprado com sangue inocente, principalmente a mulher que faz coisa errada e depois quebra a cara de novo. Você foi uma pessoa que Deus comprou, com o sangue do filho dele, então sua alma não é para o inferno, sua alma foi comprada, agora você ainda obedece ao mundo, então você não é de Deus, não é de Jesus. Porque tem gente na igreja que é convencido, convertido, que se converteu, simplesmente mulher, né? Aí se convence, para agradar a pastora, a mulher pastora, o grupo que tem na igreja, as facções, né? Que tem na igreja, as pessoas criam facção, porque não gosta de um, ficar sentando assim por os outros, falando besteira, ouvindo que não devem, aí pega a raiva de todo mundo dentro da igreja. Não é chamada, né? Quando é chamada a pessoa dessa, aquela mulher, a se arrepender, reconhecer seu erro, não quer. Se acha direito de se achar injustiçada, entendeu? Essa é para a mulher, né? E na igreja que eu estou, teve gente assim que saiu lá. Muita gente, aliás, é dentro da congregação, certo? Não é da igreja. Hoje está uma benção. Mas Satanás vai na igreja séria, irmão. Mentira que está na igreja séria para o mundo. Na igreja que eu estou não tem aniseta disso não. A igreja séria de Deus, onde Jesus é o dono mesmo, o povo obedece o que Jesus manda. Ainda passa por isso hoje em dia. Nesses dias modernos, né? Tecnologia, redes sociais, entendeu? No meu tempo não tinha redes sociais não. Era tocar fita, LP, fita cassete, gramofone. Eu botei pra minha avó. Mas não adianta. Tá vendo? Aí, cadê? Como identificar? Geralmente traz a clareza e paz interior, mesmo quando existe sacrifício. Identificar a voz de Deus aqui. É descrita como uma, entre aspas, brisa suave, a voz de Deus, a brisa suave. Certo? Como no caso do profeta Elias. Eita, profeta Elias. Porque quando ele é a história desse profeta, a voz de Deus é suave, a inimiga é enganadora, ardilosa, mentirosa, covarde, traiçoeira, duas caras. Tem muita gente duas caras também na igreja. A voz do mundo, entre aspas. Voz da transgressão barra carne. Fazer o que ele deu na prova, e pela concupiscência da carne, pelo mesmo matéria, é pelo luxo. Não é só carne não. Carne é sexo. Não é que tá aí. Mulher com mulher, com homem, hoje em dia também é ceboseira. Infelizmente está assim. Características. Traz dúvida, confusão, medo e sedução. É a voz do mundo. Objetivo, levar a desobediência e o prazer egoísta. Tem gente crente que hoje está na bênção e só pensa em si, que se dá nos outros. Só filme para chegar aqui. Não, cheguei aqui por onde fosse, meu
estou aqui por meu mérito, não nada mérito seu. Não para com essa ignorância, esse pensamento errado. Como discernir as vozes? Conhecimento da palavra, tá vendo? A leitura da Bíblia é essencial para reconhecer a voz do verdadeiro pastor, Jesus. 2. Silêncio e oração. É necessário calar a própria mente e as vozes externas, aparente mundo, segundo o povo que tem aí, para baixo e escravidão. Cadê não? Essa aqui é essa história. 3. Análise dos frutos. A voz de Deus levanta e liberta, enquanto a voz do diabo coloca para baixo e escraviza. Se os caras desejo do luxo, é prazer. Aqui tem, o cristão, a cristã é chamada a silenciar as vozes ao redor, para discernir e seguir apenas a voz de Deus. O cristão, a cristã, quem realmente segue Cristo, conversa a Cristo, faz o que Cristo manda, então aí para servir, não quer ser servido, não quer ser servido. Só se for convidado de honra, né? Do evento é bom. Aí tudo bem. Aí aqui tem falando, deixa eu ver isso aqui sobre duas vozes. Duas vozes, é Deus e o inimigo. Qual voz você vai servir? Vai seguir e vai servir, qual é a voz? Aqui ó, duas vozes, todos nós ouvimos vozes. Não falo de um louco que imagina a conversa, nem da ação de alguma voz sobrenatural que sussurra a mensagem à subconsciência. Falo de realidades na vida de todos. Ouvimos vozes quando damos atenção à influência de pessoas e ideias. Como a Bíblia frequentemente enfatiza escolhas entre dois caminhos e dois destinos. Parênteses, Mateus 7, 13 a 14. Deuteronômio 30, 15. Não deve nos surpreender ao descobrir que ela também apresenta um contraste entre duas vozes. Ouvimos uma ou a outra. A primeira chamada de, entre aspas, voz da transgressão. Davi, o segundo rei de Israel e autor de mais do que a metade do livro de Salmo, disse, entre aspas, há no coração do ímpio, homem ímpio, mulher ímpio também, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia, ou a lisonjeia, né? Fica sobre a mulher, certo? E a seus olhos, ele diz que sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ai, mentira aqui, ó. Vai de Salmo 36, 1 e 2. Pessoas que escutam a voz da transgressão podem se achar espertas e astutas, e podem até ganhar a admiração dos outros, mas vivem num alto engano e suas aventuras rebeldes não terão um final feliz. Para quem vai ficar aqui não sofrendo, né? Uma tribulação. Aqui, o triste fato é que muitos de nós ouvimos a voz da transgressão. Ela oferece um atraente fruto proibido e promete a liberdade para pecar sem consequência. Olha, tudo tem a consequência boa. Apesar das abundantes advertências contra o pecado, ela tenta nos convencer que nosso caso será diferente. Olha, persuadidos por essa voz, pensamos que nosso pecado não será descoberto. E afinal de contas, não é nada tão grave. É assim que Deus sabe o que você escolhe fazer antes de você fazer. Ninguém se esconde de Deus, não. Ela pode até tentar nos convencer que o pecado trará benefício, que seja a melhor escolha para nosso bem. Não foi este o argumento que a serpente usou para enganar Eva no jardim? A pergunta foi. A voz da transgressão nos engana. A segunda é chamada de, entre aspas, voz da sabedoria. Essa sim. Provérbios capítulo 8 fala desta voz que nos chama. A sabedoria é personificada nesse capítulo. E ela levanta a sua voz e chama as pessoas a escutarem, entre aspas. A voz, outros, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Homem e mulher aqui, né? Essa mensagem. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Melhor é meu fruto do que o ouro refinado. Provérbios 8, 4, 6, 7 e 19. A sabedoria se baseia no temor do Senhor. Provérbios 8, 13. A verdadeira sabedoria é oposta à astúcia rebelde, pois a astúcia procura se livrar da autoridade de um superior, enquanto a sabedoria se submete voluntariamente, certo, à autoridade do Criador. Como já observamos em Salmo 36, 1. O ímpio
Se aplica a mulher ímpia, homem ímpio, certo? Foge deste temor e recusa ouvir a voz da sabedoria. Né? Vocês aqui estão desigrejados, estão dando atrás do luxo para prazer, fazendo que não devem, de contar com Jesus, cuspindo na coisa de Jesus, que está na peça agora, certo? Então pronto. Aqui, ó, vai pedir não. Como já observamos no Salmo 36:1, ímpio, homem e mulher, caminho errado, foge desse temor e recusa a voz da sabedoria. Tá bem frisado isso, não tá? O sábio, a sábia, né? Homem e mulher sábia, porém busca entendimento da vontade de Deus. Entre aspas, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Falta um pouco para terminar aqui. Para muitos, a busca da sabedoria de Deus parece uma tarefa chata e tediosa, enquanto os prazeres da carne e as atrações do mundo parecem interessantes e agradáveis. Essa é a proposta, né? Mas outros se dedicam à compreensão da vontade de Deus revelada nas Escrituras e aprendem a apreciar o doce gosto desta sabedoria. Davi disse que os preceitos de Deus, entre aspas, né, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Salmo 19, 10 e 11. O autor do maior salmo na Bíblia disse ao Senhor, entre aspas, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade, que é o menos do mundo, certo? Salmo 119, 103 a 104. Duas vozes, a voz da transgressão e a voz da sabedoria. Decidimos ouvir uma em vez da outra. Escolha bem a voz que ouvirá, e não se engane. A sua decisão terá implicações eternas. Por Denis Allan. Tá vendo aí? Duas vozes. Deus chamando você para arrependimento, e o mundo chamando você a fazer o que você quer. Que você é autossuficiente, que você precisa de para nada, que você tem bênção, tem tudo, tem saúde, que você vive do seu próprio esforço pessoal. Tudo isso para iludir você. Ninguém é digno de nada de bom. Nós merecemos o inferno. Todos nós que estamos em pecado, na carne, pouco ou não, crente ou não, merecemos a morte eterna. Pastor na igreja. Todos nós aqui, em igreja séria, completo, igreja de Deus. Todos merecemos a morte. E se eu tivesse para a cruz, todos nós estaremos na morte. Espiritualmente, carnalmente, não existia mais ser humano. E aí? Aí como é que é seu planeta? Deus colocou o ser humano para administrar, o ser humano está destruindo, está virando desumano. Então qual você quer seguir? A voz das amizades de cozinho, faculdade, universidade, das festas, das pessoas das baladas, das boates, das discotecas que eu frequentava, né? Mas eu sabia andar com os meus amigos, certo? Quando a gente errava, se saía, a gente andava sempre certo. Mas não perdia tempo com ninguém, onde chegava bem recebido, respeitava bem, todo mundo respeitava, era bom. Então são daqueles tempos. Mas qual é a voz que você está seguindo hoje? É a voz do luxo, é o prazer, então é a voz de Satanás. Certo? Se você reconhece essa voz, não. Um pouco Deus é muito, você Deus é nada. Aqui, ó. Um pouco matou dela. Mas se eu tivesse tempo, estava muito melhor. Mas isso não sou minha cabeça, não. Luxo, é prazer. Eu procuro ouvir a voz de Deus, puxar minha orelha. Eu quero do mundo que me faz fazer o que eu quero, me dá tudo que eu quero. E eu vou seguir o caminho do mundo. No mundo eu já saí do mundo, eu sei como o mundo funciona. Eu nunca fiz nada no mundo que fosse vergonha minha família, a mim mesmo. Mas eu sou uma pessoa, porque eu vejo uma pessoa passando sufoco. Eu vou, se você quiser me aconselhar, eu vou. Eu não sou nem ver as coisas para ninguém, não. Agora a gente que eu ajudei mal agradecido, tem logo dois. E esses dois vão pagar. Foi disso que eles vão pagar. Certo? Fizeram meu nome em cartão. Eles não me consideraram amigo meu. Tem um tempo que eu conheço, o outro conhece há pouco tempo menos que ele, mas tô falando mal deles dois não, são duas pessoas excelentes. Mas tô deixando a casa como amigos comigo. Tá? Todos dois. Certo? Então prosseguindo a voz do inimigo, desconsiderando a voz do amigo aqui, né? Desconsiderando a amiga aqui, né? Quando precisa do amigo, procurou, não foi? Agora que eu tô precisando de tudo, não ajuda o amigo, né? Então pelo menos love. Eu não tô podendo já por conta disso, tô com esse problema assim.
Liga, pô, dá uma satisfação. Quem deve, tem que dar satisfação. Ah, mas consigo ganhar dinheiro para resolver problemas, tem que dar satisfação. Questão de moral e ética. Então, você está seguindo a voz do mundo. A voz de Deus, olha, quando ele ajudou, tem obrigação para me dar satisfação. Porque você está podendo pagar o dinheiro que ele prestou, o favor que ele fez, entendeu? Dê satisfação, porque isso é de Deus. Se você se recusa a reconhecer seus erros com a pessoa que você falou e ainda for guardando a raiva da pessoa, então você é a pessoa do mundo. Então você não anda com Satanás na sua vida. Pode andar com Satanás, anda com Jesus na sua vida. Eu vejo cada vídeo aqui Jesus aparecendo, ó, até com o nome do demônio. E o povo de Deus, pode estar aqui nós mesmos, não estou vendo nada. Pode estar aqui vendo meu vídeo, vendo meus pecados também, filho, melhora, entendeu? Porque está na carne, infelizmente, né? A carne é triste. Mas quando tiver nova roupagem, certo? Novo corpo, sem esse problema de saúde, de pecado de nada, de santidade, né? Aí vamos sempre estar com Deus, com Jesus, não precisa mais ouvir, vamos estar presencialmente com Ele. E vai que eu vou estar falando pra gente, né? Mas eu digo uma coisa a você, né? Quem está falando da graça de Deus está ouvindo a voz do mundo. E a voz do mundo é agradável. Coisas boas são promete, Satanás promete, e ele fez com a Eva. Se a Eva tivesse tido discernimento, a vergonha na cara não tinha caído de tentação. E o mal não estaria no mundo, né? Porque Caim matou o próprio irmão, Abel. Tá vendo? Por matado por nada, como mata barata. Eu falei aqui outras vezes. Então a voz que eu estou seguindo é a voz da minha consciência tranquila de fazer esse trabalho. Mesmo sem ganhar, sem dinheiro, eu estava até conseguindo essa bobeira. Aí meu amigo volta ali, pede patrocínio. Eu digo, tem telefone 99209-2248. WhatsApp Telegram. Só que o WhatsApp não estou dando mandar vídeo, que eu dei um problema tão grande no WhatsApp, eu passei em fazer vídeo para mandar para o WhatsApp. O WhatsApp bota o áudio, dizendo que fez vídeo tal. No Telegram, em YouTube está lá. Certo? Estou precisando fazer uma novo, fazer tudo novo. Pessoal cartão novo, estou precisando de 5 mil reais. Alguém vai mancar? 5 mil. 1.000 para dar despesa e 4 mil para fazer ajeitar aqui o ambiente. 5 mil reais. Se quiser mais, melhor. Vamos sentar conversar. 99209-2248. Divulgo sua empresa. Quando essa empresa é séria, eu que eu sou um homem de Deus, não vou botar divulgando coisa do mundo não. Cigarro, bebida, com essas coisas. Nada que venha comprometer a seriedade do meu trabalho aqui. Estou querendo um grupo, estou querendo fazer evangelização lá fora, mas tudo é dinheiro. Esse material, equipamento. Né? Lá meu amigo Juninho se recuperando, que ele fazendo um material para mim, esse aqui foi ele que fez, 50 reais. Caprichou, comprou barato ainda. Tem que fazer uma cirurgia, está se recuperando, Deus abençoe ele. Meu amigo seu Bob lá, estou lá com ele na gráfica, está na turminha, irmãozinho da mesma igreja, mesma fé. Qual igreja tu frequenta, não interessa. Peço a Deus para você, para levar você à igreja séria. Certo? Eu conversei com um carroceiro e disse a ele, perguntei, você frequenta a igreja não? Frequenta a igreja, a mesma igreja que eu frequento. Vai lá para você ver a diferença na pregação do pastor da igreja que eu estou, com esse dito pastor de Deus que não somos nada. Eles estão pregando a voz do mundo, não é a voz de Deus não. Esses pastores, essa pastora pilantra, a mulher de ministrar, rapaz, pastora. Acho que estava sem calcinha, né? Porque parecendo se levantar mais um pouquinho, parece que não deve. Minha moral, tá na internet, no YouTube, TikTok, por idolatrando esses pastores vigaristas, essas vigaristas de YouTube, nas sociais, certo? Pode adorar esses vigaristas. É tudo voz do mundo, não é voz de Deus não. Certo? Agora manda eles me processar. Porque eu estou mostrando a verdade. O pastor está na igreja fala. Todo pastor de igreja fala. Desavergonhada. Mulher não tem carro na igreja não. Certo? Isso é a voz do mundo. Não é a voz de Deus não. Então, cantor aqui, Deus abençoe a você, a mim, a todos nós, né? Que quero dar certo. Vamos lá porque tem missões. Que ali são o povo de Deus. Abre mão de tudo, vamos para a Igreja Sertão agora brabo. Meio calango, né? Ixi, povo cheio demais de santo dentro de casa. Tem que trabalhar direitinho para os pobres abrir mão disso, conhecer Jesus. Não conhece Jesus. Certo? Porque está nas 1040 do lado do planeta, nos países onde está em guerra, conflito. Matando-se gente inocente, para morar lá. Vamos morar, né? Vamos morar mais, porque está sofrendo mais do que eu e você. E procure ver a voz de Deus na sua vida. Procure uma igreja que Deus te represente. Se é melhor para a igreja tua. Não vai atrás de ninguém, conversa com ninguém não. Peça para levar você a igreja séria. De vez em quando eu passo na igreja que eu estou. Aí vai uma vez, passo tempo depois vai de novo. Igreja de Deus é que eu sinto presença de Jesus. Dá para sentir presença de Jesus? Dá. Certo? Dá para sentir sim. Aí você sabe. Você chega aquela parte de espírito. Essa é a igreja de Jesus. Deus se obedece.
onde todo mundo é fiel, todo mundo está para servir, ninguém é inimigo de ninguém, todo mundo ajuda todo mundo, avivamento, amor entre os irmãos e irmãs, amor, aquele amor que Jesus manda ter, a confraternização, a união, a ajuda, a oração, a tudo. Essa é a igreja de Jesus. Boa noite também.